sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o TitiCast, podcast do Atitude. Estamos aqui hoje nesse cenário que não é tão diferente, porque eu acho que vocês vão lembrar aí de um episódio aí. Se você não assistiu, eu quero te falar, volta lá e assista, porque foi sensacional o episódio dos solteiros. E todas as vezes que vocês nos verem aqui nesse cenário, vocês podem ter certeza que coisa boa, coisa sensacional, muita gente falando vai ter. E hoje, para fazer parte aqui comigo dessa missão, desse episódio tão especial, que nós estamos na campanha dos Sábados Vestibulanos, e é sobre esse tema que nós vamos falar. Ninguém mais, ninguém menos, eu tô até meio aqui, ó. O que eu falo? O que eu faço? Não é fácil não, gente. Eu tô do lado simplesmente dela, nossa bispa. E ela ficou assim, ó, não precisa de ter mesa, pode... Nada, não, é só nós duas juntas falando. Até parece que a gente deve ter medo de falar do meu lado. Não, mas assim, que responsabilidade, né, gente? É. Que bom ter a senhora aqui. Eu vim pra fazer a pergunta difícil. É isso aí, tá muito nós gostamos fácil. disso, por favor. Por favor, bispo, nós queremos isso, agitação. Mas que honra ter a senhora aqui. Eu tô feliz demais. Hoje como uma das entrevistadoras, e eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Amém. E que bom, né? Tudo isso que a gente tá vivendo como atitude, os sábados vestibulanos. Sim, é um tema muito legal, né? Um tema que precisa ser abordado, e eu acredito que a gente vai ajudar muita gente que está passando por essa fase aí de escolher um curso, que está aí se preparando para o Enem, e também aqueles que estão na faculdade. A gente vai abordar também essas temáticas da dificuldade ali do cristão na universidade. Enfim, vai ser bem legal. Tem gente que tá aqui, vai fazer, já fez mestrado, vai fazer doutorado. Nossa, e ela tem um testemunho maravilhoso. E assim, nós tentamos trazer os nossos convidados, são pessoas ali do Atitude mesmo. Isso mesmo. Pra mostrar pra você, todas as fases acontecem, porque às vezes você tá aí. Que curso que eu faço? Será que é só eu que tô vivendo não é uma fase isso? difícil, não é fácil, não, é fácil, difícil. não. E agora nós queremos apresentar para vocês os nossos convidados. Sejam todos bem-vindos! E aí, galera? E aí? O Jabne, gente, que bom ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos ao TitiCast. Mas olha, antes de começar as perguntas, a Bispa já prometeu que vai ter perguntas... Né? Então, assim, antes das perguntas, eu gostaria que cada um se apresentasse. Vamos começar aqui pela Duda. Duda, seja bem-vinda. Olha, só pra poder vocês saberem, o que eu vou falar? Vocês vão falar seu nome. Todo mundo é do Atitude, então já tá todo mundo em casa. O que você faz? Se você faz ensino médio, já tá na faculdade, que curso você tá fazendo? Período que você tá, ou você já formou? Um dia eu formo. Amém. Bem, eu sou a Duda, sou do Atitude. Eu tô no segundo período fazendo engenharia civil. Pra quem acha que eu não faço engenharia civil, eu faço, em nome de Jesus. Engenharia civil é muito nerd. Mas compensação é muito bom. Nossa, pra quem gosta de cálculo, é o seu curso. E você tá qual período agora? Eu tô no segundo período. Acabou de entrar, maravilhoso. Vamos ter muito assunto bom pra isso. Agora a Isa. E aí, pessoal, meu nome é Isabela, né? Faço parte também do Atitude e eu sou engenheira agrônoma já formada, tenho mestrado na área de fitopatologia e agora estou me preparando para entrar no doutorado. Que isso? Uai, mas que é isso? Minhas perguntas eu achei que eram difíceis. Só tem os caras. Já começou crânio, muito bom. Crânio. Maravilha. E o pós-doc, Suzana, você é maravilhosa. Vem com tudo. Pós-doc vai vir aí, hein? Oi, pessoal. Fala, começa assim, ó. Oi, meu nome é Suzana, discípula da Isabela. Já entendeu? Oi, pessoal. Meu nome é Suzana, sou da Atitude também. Faço faculdade de letras. Leio pouco, né? Ao contrário aí do cálculo. Letras, Tomara que eu não fale nada de errado. E é isso. Não, qual o período que você tá? Não, pode falar normal. Qual o período que você tá? Estou no quarto período da faculdade de letras. E o que mais que você quer saber? Letras, é isso. É isso. Agora estamos aqui, vamos com o Pedro. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou lá do Atitude também, faço parte do Louvor. Tô aí no 10º período de medicina veterinária, tô quase acabando, tá quase lá, tá no final já. E é isso aí.
Sabia que eu queria fazer veterinária? Sério? Minha Uai, primeira faz, opção. é um curso legal. Não, mas aí depois mudou de ideia. Essa fase muda É, tudo. muita coisa, né? Muita história, muita... Você quer ser tantas coisas, mas o primeiro curso que eu prestei foi veterinária. Veterinária é massa. E hoje sou fisioterapeuta. Olha aí. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver, pessoal. Vocês podem ver que tem tudo a ver. Muito bom. É isso aí. E você, Jabine? Oi, gente, muito prazer. Eu me chamo Jabine, sou do Atitude. Ainda não estou na faculdade, porém estou terminando meu último ano, terceiro ano. Graças a Deus, Deus é um Deus de honra. Estudo em colégio militar e tô no final, tô chegando. Só quem já viveu, passou por essa fase, sabe que é literalmente graças a Tá Deus. chegando aí, prestes a chegar o Enem, o tão famoso e temido pelos nossos adolescentes, pela nossa geração, o Enem. E que em nome de Jesus dará tudo certo. Já passou? Já passou? Amém. Estamos orando, né? Inclusive, a campanha do Sábado do Vestibulando é para É isso, orando né? por isso. Sim. Com esse objetivo. Então, agora nós vamos começar com as perguntas, e inclusive já começar com você, já. Porque, assim, a gente vê aqui, Deus é tão bom, a gente, assim, né, como família, como ministério, né, Bispo, a gente vive todas as fases da vida. Nós temos pessoas ali hoje no Atitude que ainda está começando o ensino médio, está começando tudo ali, como já temos pessoas que estão ali já na fase. E a Jabine, antes da gravação começar aqui, ela estuda no militar, então ela já estava mostrando ali como vai ser a formatura, toda aquela empolgação. Mas nós sabemos que existem vários desafios. E um dos desafios que a Jabine viveu, e eu gostaria que fosse já assim o primeiro compartilhar seu aqui, no ensino médio, como foi para você saber que você já ia começar a ter que mudar suas amizades ali, como que tá sendo essa fase? E também eu quero já dentro disso, como foi levar Jesus, porque eu sei que você tem um testemunho incrível, levar Jesus mesmo vivendo toda essa turbulência. O que ela vai fazer? Você coordena, lidera, né, uma célula muito forte lá. Bom, eu estudo no colégio militar há 7 anos. E eu não vou chorar, gente. Chora! Tadinha, não chora. Eu acho que nós estamos parecendo a quinta série aqui. As emoções estão na flor da pele. É um testemunho, assim, muito lindo, algo que é muito marcante na minha vida. Foi uma mistura de sentimentos quando eu entrei no ensino médio. Mexeu muito com o meu emocional, claramente. Foi quando a ansiedade veio, a depressão veio. Eu parei de comer, perdi muitos quilos, porque entrou na minha cabeça que chegou a fase de que eu tenho que me decidir o que eu vou ser, para onde eu vou correr, qual faculdade eu vou querer prestar, o que eu vou ser da minha vida e se eu vou dar ou não orgulho aos meus pais. Então foi um processo aí muito, assim, desafiador, porém eu aprendi muito. E durante esse processo Deus falou muito ao meu coração em questão da célula. Foram liberadas uma profecia sobre a minha vida alguns anos atrás, em 2018, que eu seria líder de célula. Porém, eu não sabia como começar, como tudo ia acontecer, qual a primeira iniciativa, porque é um colégio muito grande e é muito complicado falar de Jesus nessa geração, infelizmente. Por ser uma geração doentia em questão do emocional, uma geração que está questão de depressiva, uma geração muito ansiosa para o futuro. E a Jabine faz parte dessa geração ansiosa. Eu tenho muita ansiedade pelo meu futuro, de como vai ser daqui a uns anos, de como vai estar a minha vida. Porém, quando Jesus tocou no meu coração, eu entendi que eu precisava levar o amor e pregar que tudo ficaria bem, que tudo daria certo. Que lindo. Foi quando eu comecei na célula, lá no meu colégio. A gente começou, veio a pandemia, a gente manteve em oração. Quando voltou da pandemia, a gente foi com tudo, porém eram apenas 5 pessoas atrás da biblioteca, falando assim, resumidamente. Começou com 5. 5 pessoas, bispa. Essa célula já acontecia há muitos anos atrás, porém eu não sabia. Então, quando eu soube, a gente se juntou e começou com 5 pessoas atrás da biblioteca, até que desses 5 foi para 10, foi para 15, foi para 20, foi crescendo até que não dava mais pra gente ficar atrás da biblioteca. E foi quando eu tive que conversar com o comando, na época era uma coronel, e Jesus me usou muito através da vida dela. Foi quando ela aceitou Jesus, a família dela aceitou Jesus, eu vi o comando do meu colégio se rendendo ao Senhor.
E foi um testemunho muito lindo, que foi quando a gente teve que descer para a quadra do colégio, ali onde teve mais de 150 jovens simultâneos nas células. E ali eu vi o amor de Deus transbordar naquele colégio. E isso no período da manhã. Quando a gente fez a primeira célula, no período da tarde, pra mim ia dar 5. Porém, deu mais de 100 adolescentes. E foi assim, um mover de Deus muito grande. Que testemunho lindo. E eu tô aí acabando essa fase de colégio militar, o coração aperta. Ter que fechar essa fase da minha vida. Eu ainda não tô preparada pra dizer adeus pra tudo que eu vivi ali. Porém, eu vejo que foi necessário. 7 anos vividos no colégio militar, onde eu entendi que o amor de Deus, o favor e a graça esteve sobre a minha vida. Porque eu aprendi que Jesus é sempre em primeiro lugar. Eu entendi que eu tenho que ter total dependência nele e confiar. Porque mesmo que muitas pessoas se levantaram, foi muita guerra, muitas vezes eu corri para a Bispa Luana, para o Bispo Neto, e dizendo que eu estava assim no meu limite, porém ali Jesus honrou. Amém. Ali eu vi que havia bondade e havia propósito. É aquela famosa frase, né? Só se vive o propósito quem consegue superar o processo. Deixa eu dar um abraço, né? Não sei se pode, quebrando o protocolo, parabéns, você arrasou. Que é isso, gente? Célula 150 é muito maior que um culto de um monte de lugar. Foi só crescendo. Tá entre nós, e né? Que é isso? Os jovens estão novos. Não, e assim, essa fase, gente, pré-vestibular, escolha do que você vai ser pro resto da sua vida é muito tensa, muito tensa, é muito difícil. Então você vai abandonar a amizade, você vai entrar num lugar que você não conhece ninguém, você nem sabe se vai dar certo de entrar ou não. Então, quem tá em casa, que tá passando por essa fase, veja a Jabine falando e entenda assim que Deus cuida de você. Amém. Porque ela estava passando por uma situação difícil, mas Deus deu um presente para ela, que foi a célula, e o negócio multiplicou. E querendo ou não, você desvia o foco daquela tensão que o ensino médio tem e Deus te dá uma direção. É lindo demais. Quando a gente diz sim para o que Deus tem para nós, a gente consegue passar pelas dificuldades mais fácil. Então, você que está em casa, pré-vestibulando, pede oração, seja acompanhado por alguém, que vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Essa dependência em Deus foi repassada, né, para os alunos ali. Eu me lembro porque eu tive que sair da liderança, né, da célula, para outras pessoas serem usadas também, né? A gente teve esse momento aí de preparo, porém eu fiquei 4 anos seguidos na liderança. E eu lembro que quando eu saí, surgiu essa notícia, eu me lembro como se fosse ontem, eu estava andando pelas ruas ali do meu colégio e veio uma pessoa correndo e me abraçou e começou a chorar. E eu vi, era uma menina, e eu fiquei sem entender, ela me abraçou, ela olhou no fundo do meu olho e disse: "Por que você me abandonou?" Oh, Jesus. Tem gente que só tem um contato ali, né, na célula. Porque Deus, naquele período a célula teve que parar por conta de algumas questões. E ali eu vi que eles estavam pedindo por aquilo, sabe? Porque é muita pressão que a gente sente. Ainda mais quando a gente está no ensino médio, é muita pressão psicológica, pressão emocional. Então, quando tem alguém ali no seu colégio, o seu ponto de apoio, que você vai estar ali para ouvir um Jesus te ama, eu tô ali com você, um abraço, muda o dia de qualquer um. Muda mesmo. E falando dessa questão de dependência, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, a Duda contou o testemunho de vida dela, porque no meio de tanta turbulência, de tantos medos, tanta coisa para estudar, é difícil separar e falar assim, não, eu vou tirar um pouco do meu foco aqui e me envolver com as coisas da igreja ou abrir uma célula, porque demanda tempo e dedicação. E a pessoa acha que nunca vai ter tempo, ela já não tem o tempo, como que vai fazer mais coisa, né? E a Duda compartilhou que, mesmo diante, né, eu gostaria, inclusive, Duda, que dentro desse assunto você compartilhasse seu testemunho. Que as pessoas perguntavam, né? E aí, como assim você participa de tudo da sua igreja? Porque é real, né, Bispa? Muita gente nessa época do Enem deixa de congregar com foco apenas, não que eu acho, a gente tem motivado isso. É preciso estudar. Foca preciso só dedicar, no estudo, né? É preciso. Mas dá pra você conciliar. E eu, inclusive, Duda, eu gostaria que você compartilhasse seu testemunho. Claro. Então, eu entrei no ensino médio, uma escola totalmente diferente. Na verdade, eu estudei em vários colégios.
Porém, quando eu entrei, foi uma fase muito diferente. Tinha saído da pandemia e eu não tinha conhecido ninguém e tudo mais, e não tinha uma célula. E Deus tocou muito no meu coração pra gente abrir uma célula naquela escola e a gente poder começar o agir do Senhor lá. E então, a gente abriu a célula e tudo, e demanda tempo. Você não tem só no dia, você tem que gerar isso no coração das pessoas, participarem. Eu perdia intervalos escrevendo nos quadros, avisando o pessoal. Então, sim, é um sacrifício, porém, é um sacrifício que vale a pena. E isso foi uma experiência comigo que as outras pessoas olharam e viram o quanto que Deus agiu. Eu não deixei de fazer as coisas para o Senhor, de vir à igreja, de estar buscando ao Senhor para estudar. Inclusive, o pessoal não ia participar dos cultos porque falava que tinha que estudar para a prova. E aí eu falava, gente, vamos pro culto. E é quanto tempo? O quê? 10 minutos? Pois é, um intervalo assim, 10 minutos. E assim, não queriam participar. Estudavam, não, tem prova daqui a pouco, não posso. E tudo ficava lá. Gente, foi assim, de Deus, porque eu saía melhor do que essas pessoas. Glória a Deus. As minhas notas eram maiores. melhores do que a deles. E as pessoas perguntavam, mas como, Maria Eduarda, você tem menos tempo de estudo? Não é só a inteligência que a gente pede para Deus, mas é também o que nós entregamos a Ele. Então não é horas de estudo, é o que você está entregando para Ele, você está entregando. Então, assim, isso foi o que mais as pessoas ficaram impactadas e falaram, não, tem que ir nessa célula. Porque como assim? Eu vou ser abençoada. É o testemunho, né? Porque já pensou se as suas notas fossem baixas, ninguém ia querer participar. Tipo, não vou não. Então, o maior exemplo é você ser aquilo, tipo assim, ser uma boa pessoa. Tipo, excelência no que você faz. Então, se você tá na escola, você ser excelente, os professores veem você como referência. As pessoas, os meus professores sabiam que eu fazia a célula. Então, muitos não gostavam, muitos admiravam. Então, porque viam que eu saía bem, mas eu tinha momentos que eu tinha que falar, professor, eu tenho que sair. Você já sabe, né? Então, eu já tinha que sair da sala e tinha que... Eu levava violão. Os professores viam que eu trazia o violão pra sala. Tinha que voltar. E tinha que ir atrás do violão. Então, assim, eles já sabiam que eu tinha isso. Os betels que ficam no intervalo, assim... No corredor, né? Eles também sabiam e me ajudavam. Eles me emprestavam a tinta do canetão, os canetões pra eu poder ir lá escrever. Então, assim, isso é incrível. Deus vai eles vão levantando as pessoas quando você cumpre aquilo que Ele pediu pra você. Tem Duda, arrasou. Tem algo que você falou que eu fiquei assim, que você falou que você não passou pelo terceiro ano, que Deus já tipo Nossa, assim, mas Deus te honrou hard. tanto. Deus, Ele foi tão maravilhoso que eu fiz o Enem no segundo ano, não tinha feito no primeiro, e Deus me mostrou aquilo que eu tinha que estudar. Então, na redação, inglês, focar no ensino médio, e eu fiz aquela prova tão calma que os Como meus pais... assim? Uma pausa aqui, porque eu sempre gosto de pensar com a cabeça de quem tá assistindo. Deus te mostrou. Então, quer dizer que você orou, Orei. colocou diante de Deus a sua necessidade ali como estudante. Sim. Porque às vezes tem gente que pensa... Eu até comentei com os meninos. Eu não sabia o que a palavra fala, assim, que é real. Eu já tinha ouvido falar tanto sobre a sabedoria, que é só a gente pedir que Ele dá sim. em abundância. E às vezes a gente não leva isso tão a sério. E até nessa questão do estudo, então você orou. Você colocou fiz diante de Deus. campanha de Daniel tem lá, gente, sabedoria, inteligência no Senhor, que eu vim estudar aquilo que eu preciso, aquilo que vai cair na prova. Gente, Deus é fiel, porque aquilo que eu estudei caiu. E eu saí tão tranquila daquela prova que eu não tinha passado por isso. Foi uma experiência totalmente assim, que o Senhor me fez fazer, que naquele momento eu estava tranquila. Deus me fez ficar tranquila, o que não era frequente de se acontecer. Então, eu fiz aquela prova do Enem e depois saiu o resultado, passei em 4 federais e... Glória a Deus! Repete, bispo. Que mesa Repete, bispo. Repete, bispo. É nerd hard. Nível hard. É Deus agindo, porque... E quando a gente Você que tá aí assistindo, o segredo é Deus. É Deus, gente. Quando cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Isso é incrível. Então é isso. Enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Que testemunho incrível, né? Linda história. Nerd nível hard. Nós estamos tudo assim, ó. Mas, olha, é um negócio tão interessante. Você já tá no segundo período. E nós temos aqui uma pessoa que... Suzana, eu quero que você se solta mesmo e compartilhe o seu testemunho. Passa o microfone para ela, por favor, Duda.
Eu gostaria que você desse seu testemunho, porque Deus é tão lindo. Eu sei que Deus escolheu. Você já tá sabendo de tudo antes? Eu tô, porque daí já vai direcionando. Eu tô assim, que dia que vocês conversaram isso? Tudo no Instagram. Eu quero fazer as perguntas também. Se der tempo. Não, vai dar. Mas, olha, cada pessoa que tá aqui, eu sei que Deus escolheu, porque cada um tá numa fase. Ela tá no início da faculdade, ela já tá no meio da faculdade. Já tô contando aqui pra senhora e pra quem nos meio é de difícil, casa. né? E ele que tá no final. E, Suzana, compartilha com a gente aí um pouco como tem sido a sua vivência, porque eu sei que aonde você está, existe guerra demais sobre ideologia. Letras. Com certeza, hein? Letras. Tem lá? Rola isso? Bastante. E é algo que a gente estava compartilhando já há alguns dias, né? Que eu sempre converso com algumas pessoas próximas, assim. É questão de como lidar com tudo isso, né? O posicionamento, qual deve ser. E é muito, assim, o tempo todo tá tudo enviesado. Sim. Se o professor... vou fazer uma análise linguística, o professor ele já me traz um conteúdo que vai por um caminho. Eu tenho que fazer... E o meu curso é de letras e espanhol, né? Então, eu tenho que aprender um pouco das culturas do idioma. E algo que eu compartilhei com a Stephanie, né? Que ela, assim, ficou empolgada, né? Eu sou empolgada, a Stephanie conhece a vida de todo mundo. Nossa vida. Tô no lugar certo, entrevistadora. Ela entrevista no programa e no off também. A vida dela é entrevistar. Se liga, gente, vamos falar. Eu quero saber da sua vida também. Acontece muito. Se eu tenho que traduzir um texto, eu tenho que fazer uma análise de um filme. Esse texto, esse conteúdo, ele já vem enviesado, né? Por uma linha ideológica, assim. E aí, poxa vida, né? Como que eu vou fazer? Porque eu tenho que passar na matéria, eu tenho que estudar, eu tenho que aplicar aqui meu conhecimento, mas, e aí, né, muito estimulado, pensamento crítico, mas o pensamento crítico tem que ser o mesmo que eles, né? E aí, uma coisa que eu aprendo muito com Daniel, né? E é algo que, assim, é decisão. Daniel, ele estava ali no meio de tudo isso e ele decidiu não se alimentar disso. Né? E ele sustentou o argumento, ele pagou o preço. Não, posso ir para a fornalha, mas não vou me dobrar. Posso ser tirado, Deus pode me tirar da fornalha, mas se ele não me tirar de lá, ainda assim eu não vou me dobrar. E são escolhas, são decisões diárias, né? Não, eu não vou por esse caminho, eu vou... E é com Deus mesmo, e é colocar diante do Senhor, e o Senhor me direciona. É uma área, né? É licenciatura. Nossa. Então eu estou me formando para ser professora, mas é uma área onde eu tenho que ler bastante, produzir bastante, né? Escrever muito e ler muito. E aí eu falo, Senhor, me direciona, abre portas, me apresenta pessoas que são amigas do Senhor, para trabalhar, para trazer para o seu nome ser visto. Amém. Né? Não quero só produzir conhecimento vazio, eu quero que o seu nome seja visto. E pensando nessa questão de lá na frente, de eu poder, enquanto professora, fazer uma escolha diferente. Também. Nossa, você vai ter muita oportunidade, né, de como cristã mesmo, de alguma forma levar a palavra através da sua vivência, de quem você é, né? Parabéns, Suzana. Parabéns mesmo. Mesmo nesse mundo, que eu imagino que essa área é um pouco... E hoje a questão da linguagem neutra, né? Tem assuntos... Eu acho que com cada um daria pra gente fazer um podcast individual, né? Pra falar das suas realidades ali dentro da faculdade. Mas que Deus te capacite diariamente, te use ali dentro. Viu? Eu posso fazer uma pergunta agora? Com certeza. Vou ver a Isabela e o Pedro que ainda não... Quem que é? Sim, que não falaram, né? Vou ver com vocês dois, então. É porque quando a gente vai escolher o curso... Algumas pessoas, eu não sei como que foram com os pais de vocês, falam assim, ai meu filho, escolhe o curso que tá no seu coração, que você vai ser feliz, né? E outros pais falam, não, tem que ser aquele que ganha dinheiro. Como que foi, vou começar com a Isabelle, depois se o Pedro puder resolver, falar também, pra você, de que forma que seus pais influenciaram e a sua escolha foi inocente, hoje você mudaria, porque tem que
gerar esse equilíbrio. Tem que ganhar dinheiro, mas também tem que ser feliz, né? A cara da Isabela Como tá foi meio pra você, suspeita. Isabela? Não tem problema, nós não Tenso. mostramos esse episódio pros seus pais. Pode falar tudo. Aleluia. Porque rola isso, não rola? Rola porque, assim, não tem como. Eu acho que os nossos pais geram uma expectativa sobre nós, sobre aquilo que nós somos dentro daquilo que eles enxergam sobre nós, né? E eu vivi isso, eu vivi essa realidade. Hoje, eu fiz agronomia, mas a minha mãe jurava que eu ia fazer direito. Né? E foi criada uma expectativa a minha vida toda em cima disso. Uau. Né? Tipo assim, de que você... E eu aceitei aquilo. Eu falei, não, é mesmo, você é juíza e tal, e não sei o quê. E aí, nessa época que eu tava escolhendo o curso, foi a minha época, uma das minhas épocas mais intensas na igreja. Foi igual a Duda falou, eu não deixei de servir, eu não deixei de fazer as coisas do Senhor. E um dos versículos que mudou a chave, assim, no meu coração, eu lembro na época, que foi: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas. Né? E eu lembrava desse todas. Eu falo, gente, o Senhor é um Deus que Ele pode recalcular rotas também, né? Se eu for por um caminho e talvez chegar lá não era aquilo que eu estava imaginando, eu creio num Deus que pode recalcular rotas. Amém. Tipo assim, que Ele vai mudar a direção para que coopere para o meu bem, né? Dentro do propósito dele para mim, né? Então, assim, no terceiro ano eu entendi isso. Uau, foi e aí, na fase foi né? assim, na minha camiseta de terceiro ano, gente, tá escrito direito. Nossa, tá escrito sério? direito, sério. Tá escrito direito. Nossa, conta depois do dia que você falou pra sua mãe. Não, eu vou contar. E aí, assim, no meio, eu lembro que foi no meio do ano, né? O Enem é em novembro, mais ou menos, quando foi em agosto, eu parei e falei assim, gente, o que estuda direito? Vou pesquisar. Né? E aí eu comecei a ver as grades das faculdades, o que estudava, quais eram as disciplinas, em que áreas eu ia poder atuar. Eu conhecia algumas pessoas na área de direito, mas assim, eu não conhecia a fundo o que a pessoa fazia, né? Via só lá delegada no jornal, essas coisas mesmo do dia a dia, né? E aí eu olhei e falei, meu Deus, eu sou muito ruim em história, às vezes assim, né? Não vai dar certo. Assim, eu não tenho tanta facilidade em português, sociologia, meu Deus, eu ficava desesperada com as provas de sociologia, o que eu tô fazendo na minha vida, né? E aí naquele dia eu fiquei, Senhor, me dá uma direção, eu preciso escolher algo que eu domine fazer, porque senão eu vou sofrer 5 anos até eu aprender aquele negócio. Sim. Porque às vezes a gente vai muito na ideia do dinheiro, mas a gente tem que olhar as nossas habilidades. Sim. Né? É importante você olhar esse equilíbrio, porque você vai estudar aquilo por 5 anos. E aí, talvez, se você não tiver uma habilidade tão boa naquilo, você vai carregar um fardo por 5 anos. Não, e você não vai conseguir vai conseguir formar. Ou vai ser muito difícil. Você vai ficar frustrado. Tipo, ai, meu amigo consegue fazer tal prova. Meu Deus, eu estudei a noite inteira e eu não consigo fazer essa prova do jeito que ele consegue. E a gente fica se comparando, né? E aí eu sempre gostei muito de exatas e de ciências, de biologia. E eu comecei a estudar, ver cursos que tinha exatas e a área de ciências. E foi aonde eu encontrei agronomia e comecei a pesquisar sobre o curso. Achei uma colega vizinha da minha casa que estava fazendo a faculdade por uns 2 períodos, eu acho já. Eu conversei, comecei a ver o Instagram dela, o que ela postava. E aí eu apaixonei pela área. E eu fiz, e assim, eu sou muito feliz e muito realizada. Muito, muito. E no meio do caminho, gente, a minha mãe ama o meu curso hoje. Ai, que bom. Mas também com pós-doutorado, que vai que não, eu imagino quando foi pra dar notícia, porque agronomia é um negócio meio preconceituoso. Preconceituoso pra mulher. Geralmente, todo mundo só foca ali. Eu comentei com a Duda. Né? Eu comentei com a Duda agorinha. Nossa, tem até uma história engraçada sobre isso. Que, tipo assim, a minha mãe, ela não sabia o que era agronomia. Porque eu Quando fiz... Você falou? Porque eu entrei na faculdade em 2016.
naquela época, agronomia não é o que é hoje. Eu falei com as meninas que tinha agronomia na faculdade particular, só em uma faculdade em Goiânia, em 2016. Então, assim, era um curso ainda não tão falado. E aí eu falei pra minha mãe, o que é isso? Ela falou, o que você tá inventando? Aonde você ouviu esse nome? Tipo assim, eu nem sei falar esse nome direito. Como assim, agrônomo? O que é isso, né? Foi um baque. Aí depois ela ficava, olha lá, como as delegadas são bonitas, jovens, né? Ela ficava ainda dando umas, né, assim. Mas aí depois ela foi entendendo o que fazia, né? O que eu poderia atuar, como eu poderia atuar. E ela foi me apoiando, né? Glória a Deus. Ao longo do caminho. E sobre essa questão de ser homem, né? Gente, a minha mãe, ela sempre quis que eu fosse a mocinha, assim, sabe? Tipo assim, ela comprava coisas pro meu cabelo e tal. Aquela coisa assim de mãe. E aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, ela me ligava de vídeo. Gente, ela me ligava de vídeo pra ver a roupa que eu tava, tipo assim, filha. Ela ligava, falei, filha, que eu fiz faculdade em outra cidade, né? Ela falou, filha, coloca um colar, viu? Coloca um relógio, e na assim, sala pra você. Tinha mais homens, Sim, Isabela? de 35 a 40, acho que era 35 alunos, tinha umas 10 meninas. Com o tempo foi entrando mais, mas eu lembro que no início eu acho que era isso, eram umas 10 meninas. E sempre é mais rapazes. É raro, né? Assim, porque todo lugar parece que o número de mulheres sempre é maior, né? Tem alguns cursos que às vezes tem mais rapazes. Engenharia. O seu, Duda. É mais rapazes, né? São 2 mulheres, eu e mais uma. Sério? Mais rapazes. Tem outro grupo que tem 10 mulheres, mas que elas ficaram juntas e eu fiquei separada. São quantas pessoas na sala? 50. Nerd hard. Gente, é só homem. Nossa, você honrando as mulheres nível hard. E é mulher de Deus, mulher de Deus. E na veterinária tem muita mulher, Pedro? Tem. Tem? Tem muita mulher. Aí já é o contrário aqui, né? Na minha sala, verdade. Já é o contrário. Na minha sala, a maioria é mulher. Na minha sala, a maioria é mulher. Tem... Um comparativo, minha sala tem 24 alunos. Eu posso colocar 18 são mulheres. E o resto é tudo homem. E, assim... A veterinária, principalmente no campo de pequenos animais, que são cachorros e gatos, a maioria são mulheres que são as médicas veterinárias. Porte, né? Sim, que gostam de pequeno porte. Tem as que gostam de cavalo, de boi, dos grandes porte, mas assim, é menos em comparação ao de pequenos animais. Então é muito grande. Você gosta de grande porte. Eu gosto de todos. Eu já vi um negócio no seu Instagram com cavalos, né? Sim, eu estagiei com cavalos e estagiei com pequenos animais também. Mas e sua mãe intrometeu, assim? Não intrometeu, como que eu posso falar outra palavra? Opinou, né? Gente, eu não falei intrometeu, eu falei opinei desde o início, eu falei opinou. Ô, mães, eu tô falando opinar, vai, sua mãe opinou? Sim, não só minha mãe, mas meu pai também, eles opinaram muito, eles foram, assim, cruciais pra mim escolher a veterinária, porque, assim, desde criança eu sempre gostei de bicho. Sempre gostei de bicho, sempre gostei de ir pra fazenda, de ir pro meio do mato, Gostou ficar muito, perto. Sempre gostei. Sou da roça. Goianão do pé rachado. E tipo assim, tanto é que os meus brinquedos favoritos quando eu era criança eram cavalo. Animais. E aí, eu comecei a pesquisar cursos que envolviam a natureza. Porque eu sempre amei ir pro meio do mato. Ir pra roça era eu me sentia o máximo quando eu ia pra roça. E aí... eu fui ver agronomia. Eu vi agronomia. É top. Eu fui ver agronomia e eu nunca fui muito fã de matemática. Ixi, tem muito, né? É difícil. Sabe o que eu tô achando legal? Vocês já estão dando dicas pra quem tá ali sem saber que curso fazer. Tem que Então pesquisar, você começa a pesquisar, pesquisa, gosto disso, não gosto disso, então já vai encaixando, já vai a sua anotando. facilidade, Exatamente. né? Eu sempre fui um cara mais da biologia e da química. Mas não se engane, gente, tem matemática na veterinária. Tem matemática. Mas a calculadora tá aí pra ajudar a gente. E assim, aí eu fui ver que a agronomia já não era a minha praia por conta disso. Aí eu vi a veterinária. Eu falei, nossa, cara, eu sempre gostei de bicho. Sempre gostei de estar ali dentro do curral, mexendo com os bichos, cuidando dos cachorros, né? Eu falei, aí vou ver como é que é. E aí eu comecei a fazer,
graças a Deus, eu fui direto do 3º ano. Saí, fiz o Enem e fiz um exame de bolsa na faculdade que eu tô. E graças a Deus consegui uma bolsa muito boa e tô lá. Tô formando esse ano, graças a Deus. Ah, tá Glória a Deus, terminando. já tá 10º período. Coisa boa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Agora que começa o ralo. Agora que começa o ralo, realmente. Bateu o real Agora que aqui, começa o agora ralo. que eu tenho- Agora que começa o negócio. E, tipo assim, eu me encontrei dentro da veterinária. Porque quando eu comecei, eu fui vendo aquilo tudo lá, era um mundo completamente novo pra mim. Tipo assim, você sai da escola e você entra na faculdade, é um mundo completamente novo. Tipo assim, a vida é do adolescente pro adulto. Sim. Então, Do as responsabilidades. nada, né? Do nada. Tipo assim, você cai de paraquedas lá, naquele ambiente. E aí você vai aprendendo, você vai encontrando o seu grupinho lá. E então, sim, eu me encontrei dentro da veterinária, fiz amizades, junto com E como pessoal, permaneceu Pedro cristão, mesmo Pedro que toca lá, você até falou que você é do louvor, né? Que tá no altar, ser o mesmo Pedro, homem de Deus, dentro desse você tá mundo terminando e universitário. não desviou, porque tem muita gente que entra na faculdade cristã E não consegue desvia, permanecer. fica desviado. Eu vi até um dado que fala que, se eu não me engano, são 60% ou 70% dos cristãos que entram na faculdade desviam, não permanecem no caminho do Senhor. E, assim, uma das coisas que me fez continuar firme sempre foi uma base bem feita. Um firme fundamento, né? Eu cresci na igreja, sempre fui da igreja, meus pais sempre me ensinaram a entrar no caminho certo, dentro da igreja e tudo mais, e isso foi crucial. Porque, querendo ou não, quando você entra na faculdade, tem muitos convites para festas. Sim. Até mesmo lá na minha faculdade, os banners das festas ficavam na mesa da cantina. Então, tipo assim, era para todo lugar. Então, tipo assim, eu tinha os meus ideais bem fortes quando eu entrei na faculdade. E, assim, convite não faltou. Era toda semana. Você precisou se posicionar várias vezes, Eu precisei me posicionar várias e várias vezes. E algo que eu vejo que você tá todo sábado na igreja e todo domingo. Eu acho que o continuar também congregando fortalece, né? Você tem amizades, vínculo. Sim. Então, assim, você não sai ali com a galera da faculdade, mas você sai com outra galera, que é a galera da igreja, né? Não, Supre, né, exato. de certa forma, a amizade, aquela vontade de sair, né? Eu posso falar, eu não perdi nada. Perdendo essas festas de faculdade e tudo mais. Porque, assim, ter um firme fundamento, ter os pés bem firmados na rocha, é o essencial para você entrar na faculdade e não desviar dos caminhos do Senhor. Porque isso é o que importa, né? Isso que Deus quer da gente, que a gente seja firme e constante, né? Então, assim, foi isso que eu Jabine, fiz. escuta, que a Aí, Jabine tá vai vendo? entrar. Você tá preparada, Jabine? Você tá preparada? Isso. Tem que... Os desafios. Tem que Jabine. Ela não tá preparada, gente. Não tô preparada para entrar nessa nova fase, porém eu sei que Deus ele sempre capacita. Amém. Isso aí, E a gente isso falando aí. sobre, inclusive a Jabine falou um pouco sobre isso, porque é tanta pressão, né, que se coloca, antes da faculdade, é a pressão durante e tem a pressão depois. Você que vai fazer mestrado agora, a gente sabe, a senhora que já vive já nessa profissão, atuando na profissão, vai mudando, existe a pressão. né? As coisas... Gente, a vida... A pressão, ela só muda, né, Ela Bifa? vai mudando, né? Então, o que a gente pode pegar para todas as áreas, a Jabine que vai entrar, né, na faculdade, quem já está saindo, quem está fazendo pós-doutorado, nós temos que buscar, nós que cremos em Deus, buscar em Deus uma direção do que é para a gente fazer, como nós podemos nos posicionar diante dessa situação que a gente está vivendo. E com Deus a gente vai conseguir prevalecer, vencer, continuar. Mas sem Deus, gente, sem Deus é difícil demais. Eu não sei como que as pessoas vivem sem Deus, porque com Deus já é, né? Já é difícil. Sim. Sem Deus, o segredo é Deus, é buscar a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. E dentro disso, eu gostaria que você, Isabela, compartilhasse com a gente
como foi vencer, a Bissa falou, é Deus, mas tipo, dicas práticas de como foi vencer essa pressão e permanecer, porque a ansiedade, o medo, a insegurança, você até tinha compartilhado que você sempre se sentiu ali a menor do seu grupo, né? Foi, O microfone, meu... desculpa. Então, é o Senhor, né, por nós, e eu acho que o que muda mesmo é o nosso secreto, sabe? Nós, jovens, nós precisamos arrumar um tempo para ter um secreto com o Senhor. Que seja 5 minutos, que seja 10 minutos. Isso vai te fortalecer para tudo. Amém. Tipo assim, não tem como você ter um tempo de secreto com o Senhor e a sua vida não ser transformada, você não ser fortalecido, a sua fé não ser firmada. E eu me lembro que eu estava compartilhando com as meninas de que quando eu estava no ensino médio, eu fazia parte de um grupo de amigos. E desse grupo, eu era que tinha a menor nota, assim, nas provas, nas coisas, sabe? E isso me afetou muito emocionalmente. Muito, eu sofri muito. E aí eu tinha já terminado, e durante a faculdade, eu nunca, tipo, era aquela pessoa que reprovava nas disciplinas. Eu fiz faculdade federal e eu não reprovava nas disciplinas, eu estudava. Mas mesmo assim, mesmo eu sendo destaque na minha turma na faculdade, eu achava que eu não era. Porque eu me remetia muito àquela situação que eu vivi de frustração. E às vezes a gente se apega às nossas frustrações e vive aquela frustração, né? Mas no Senhor a gente vence. É o que eu tava comentando com a Stephanie, que quando eu fui prestar o vestibular pro doutorado, que o Senhor me curou disso. Porque eu orava muito. E, gente, foi uma loucura. Porque, assim, eu inventei de fazer um doutorado. Eu tava pra estudar pro doutorado. Eu tava terminando o TCC. Aí, eu ia prestar o doutorado. E faltava, assim, 2 meses pra eu casar. Então, assim, tudo junto e misturado, né? E aí depois, durante esse processo ali de prestar o mestrado, eu orei muito. E aí orando, buscando ao Senhor, orando, o Senhor me trouxe à memória essa fase que eu vivi na escola. E aí eu olhei e falei, cara, é o Senhor que me colocou aqui. Amém. E aí quando eu fiz, aí eu desisti, no meio do caminho eu desisti do mestrado. Não vou fazer essa prova mais. Aí uma semana antes da prova, não, vou fazer. E aí eu fiz a prova. Gente, eu passei em 3º lugar. Uhul! E assim, só palmas aqui. É o Senhor que às vezes a gente se acha tão pequeno e acha que a gente é tão incapaz, mas no Senhor a gente pode alcançar, amém, sabe? Verdade. E é aquilo de orar pro Senhor te colocar aonde Ele quer que você esteja. Amém. Eu tenho orado por isso. Amém. Tipo assim, o Senhor me coloque onde o Senhor quer que eu esteja. Porque ali naquele lugar você vai ser instrumento do Senhor. Amém. E posso falar a mesma coisa? Sim. Eu costumo falar assim, às vezes eu compartilho com as meninas na igreja, mas eu falava muito na célula, que eu tinha uma célula também na faculdade. Que assim, gente, a nossa profissão é só... Como que eu posso dizer? Ela é só, tipo assim, uma consequência da onde o Senhor nos colocou. Tipo assim, daquilo que o Senhor quer fazer naquele lugar através da sua vida. Amém. O meu diploma, que seja de mestrado, que seja da graduação, ele é uma consequência da onde o Senhor me colocou para fazer algo. E às vezes a gente se coloca no lugar tipo assim, não, eu vou ser médica, uau, vou ganhar muito dinheiro porque eu sou médica. Né? Mas assim, você tá sendo luz naquele lugar, não tá adiantando você ser médica. Né? E às vezes a gente precisa se colocar nesse lugar, sabe? Eu acho que a nossa profissão, o nosso diploma é apenas uma consequência. A sua vida, a sua profissão, é o propósito de Deus. É um propósito do Senhor, né? Faz parte do propósito, porque às vezes a gente separa. Não, eu sou crente da igreja, aí lá na faculdade eu sou aluno, ou lá não existe, na clínica eu sou médico. É tudo, ser crente aonde você estiver, é crente, né? Isso, eu também acho. E existe propósito do Senhor em todas
todas as áreas da nossa vida. A produção tá só ali assim, ó, já marcando. Já vi, Zezé, já viu? Mas segura só um pouquinho, porque eu gostaria que nós vamos ter que encerrar. Vamos. Cadê jeito? Nós vamos ter que encerrar. Mas antes de encerrar, eu gostaria que, como a gente tem aqui, inclusive até a senhora, Bispa, vai ser uma honra pra senhora, depois de todo mundo falar, a senhora fechar. Eu gostaria que cada um desse conselhos para quem está vivendo na fase que você está. O que Deus tem ministrado no seu coração dentro do momento que você está. Então nós vamos aqui até pela ordem. A Jabne, que é quem está aí, uma pré-vestibulando, vai fazer o Enem. O que Deus tem plantado no seu coração, o que Deus tem falado a você antes dessa prova, antes da formatura, antes de tudo. Bom, gente, como eu falei no início, a ansiedade, ela bate, o desespero, ele bate. Muitas perguntas, muitos questionamentos, mas eu quero dizer para você que está me assistindo, sempre vai valer a pena. No final, tudo vale a pena e tá tudo bem. Está ansioso, é normal, isso é do ser humano. Porém, saiba que existe um Deus que sabe de todas as coisas, que já preparou tudo, que já preparou todo o caminho no qual onde você vai passar. Então, acalme o seu coração em Deus, descansa em Deus, porque as pessoas, elas não te definem, Deus te define. Amém. O que você é em Jesus é o que tem que prevalecer. Então, onde você for, por onde você passar, entenda que você é sim capaz, porque Jesus, ele capacita. Amém. Então, não se sinta inferior aos seus colegas, não tenha medo, mesmo que seja besta falar, é um pouco clichê, porém, sempre vale a pena e Deus sempre cuida de tudo. Eu sou a prova viva, vivendo aí 18 anos estudando, eu consegui viver da bondade, do favor e da graça de Deus durante esse tempo aí de estudo. E vamos, né, aí pra faculdade. Novos desafios! Enem, Vai dar tudo certo! pra começar a Direito, faculdade. né? Direito, bispa. Maravilhoso. Direito. Estamos aí. E Vamos Deus vai estar continuar te firme e forte. direcionando. Preparada para a próxima célula? Preparada para a próxima Na célula. Em nome de Porque foi Jesus. como a Isa falou. Você tem que entender. Eu tava conversando com o Luiz ontem e a gente conversando sobre isso, eu falei sobre o podcast. E ele falou algo que é realmente verdade. O diploma, ele não nos coloca em lugar onde a igreja, infelizmente, não consegue entrar. Então, a faculdade que você for fazer, a faculdade que você for formar, entenda que você tem que levar o amor de Jesus. Porque, às vezes, no hospital, você não consegue levar a igreja. Porém, existe uma igreja já dentro do hospital. Aleluia! É isso! É isso. Duda, você, como ali a pessoa que está nos primeiros períodos da faculdade, o que você quer dar um conselho aí? O meu conselho vai ser, sim, mais na área da sua escolha de faculdade. Eu passei em federal e eu preferi, né? Eu não posso no terceiro ano ainda, tenho que terminar o ensino médio para participar da federal. Mas eu sabia que eu poderia passar no terceiro. Mas eu preferi fazer um vestibular numa particular e sabendo que eu poderia estudar para ganhar uma bolsa. E para entrar numa particular, porque eu acredito assim que no meio cristão você tem que guardar, porque você sabe que é difícil. Na federal você consegue também ser forte e firme, mas numa particular eu acho que assim, se você puder, se você não tem esse preconceito de poder, é muito bom. Então assim, eu recomendo você que é cristã ou cristão ir para uma particular. Tenho muitos amigos que eles preferiram, mesmo passando em federal, por questão mesmo dessa de ser cristã e querer se preservar. Como o Pedro disse, muita gente acaba desviando e infelizmente eu vejo isso lá dentro da faculdade e é muito triste, corta meu coração ver as pessoas assim, e a gente busca para elas também voltarem. Então, mesmo sendo uma particular, a minha é católica, mas juntar e fazer uma célula, eu vou começar agora em nome de Jesus. Vai dar certo. Vai um se fortalecendo Vai um ali, fortalecendo o outro e fazer com que esses que estão assim, puxar. A gente não tem que deixar os nossos irmãos se afastarem. E sim buscar eles estarem focando e buscando o Senhor. Amém. É amém. isso, Glória a muito Deus. bom. Você, Suzana, que está aí no meio do caminho, aleluia. Qual conselho você daria para quem está vivendo um momento parecido com o seu?
Olha, resumindo um pouco do que o Pedro falou, um pouco do que a Duda falou, que a gente falou no geral aqui, né? Antes de fazer faculdade de letras, só rapidinho, eu comecei a fazer uma faculdade de História. As duas na Federal, né? E tem realmente essa preocupação, existem esses dados, 63%, eu acho. E eu vivi essa experiência também. E eu vou pegar um ganchinho ali do que os dois falaram, que e é isso, assim, resumindo em 3 pilares, né? A gente precisa ter uma base bem fundamentada, né, em Jesus. E eu acho que uma questão assim que eu vivi por experiência própria é identidade, né? Você saber quem Deus é, você saber quem você é em Deus e o que Ele tem para a sua vida. Se você está bem firmado, né, bem posicionado nesses pilares, assim, não é qualquer vento de ideologia que vai te levar, porque você sabe de onde você veio, você sabe para onde você está indo e por quem você está indo. Aleluia! É isso, Bispa, a senhora... Gente, muito bom, eu agradeço a participação. Não, eu quero o de seu vocês. conselho. Ah, meu conselho? Sim. Meu conselho. Eu acho que é pra acabar. Não, peraí, gente, pra quem não conhece, essa é a Bispa Luana. Ela é desse jeitinho, sem mudar e sem tirar nada. O quê? Super autêntica, é isso aí. O meu conselho é... Se você é cristão, você precisa buscar a Deus nesse momento que você está vivendo aí. Eu não sei qual que é o momento que a pessoa que está em casa, que está assistindo, né, está escutando a gente, está vivendo. Busque ao Senhor e busque a vontade do Senhor. Busque ser cristão onde você estiver. E Deus vai usar a sua vida, Deus vai te levar a lugares que você nem imaginava. Sim. Que você vai se surpreender, Deus vai te levantar com sabedoria, te dar unção aí para falar bem e vai ser lindo, maravilhoso, é muito bom ver, né, a vida de vocês, o que Deus tem feito e todos vocês ali participando, né, da igreja e sendo tão próspero, sucesso aonde vocês estão. Parabéns e você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos te convidar Bispa, para estar com a gente. Todo sábado. Todo sábado nós temos Atitude. Todo sábado à noite. Em todas as igrejas Fonte da Vida. Na Igreja Fonte da Vida. Todo mundo que está aqui é fruto de tudo que nós temos vivido como família. Esse firme fundamento, ele vem muito desse congregar. Então, se você tem passado por um momento aí complicado, eu te convido, vem congregar com a gente. Se você às vezes está aí... Vai ser melhor, vai ser mais fácil. Vai ser mais leve. A vida entre os irmãos, em congregação, se torna mais leve. Não é fácil, porque tem os desafios, mas é mais leve. Se você às vezes está em dúvida, não sei de onde você está nos assistindo, se aí na sua cidade tem alguma fonte da vida, nós vamos deixar o nosso @ aqui embaixo. Você pode entrar lá no @Atitude Oficial ou no nosso Instagram também, TitCast Oficial. Nós estamos aqui para te servir e também você pode ligar no telefone da nossa igreja, que é 24, não sei que horário que você está assistindo. Tá aí angustiado, tá sem saber o que fazer, tá estudando para uma prova, 4007-2910. Nós, como igreja, estamos aqui para servir. E olha, nós podemos ver que aqui cada um tem uma profissão. E o nosso maior desejo é o quê? Implantar o reino de Deus na terra. Amém. Eu acho que se tem algo que a gente pode resumir o podcast hoje, é implantar a cultura do reino dos céus. Amém. Aonde nós estivermos. E como a Jabne falou, realmente o estudo, a faculdade nos leva em lugares que às vezes como igreja a gente não entraria. Se você está indeciso, se você não sabe o que fazer, busca o Senhor, tenho certeza que Ele vai falar o seu coração. Amém. E nós queremos te dizer que há esperança para o seu futuro. Jesus tem preparado o melhor para você. Como igreja, é isso aí. Estamos aqui para te servir. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, até mais, gente! Fica firme!